O Estado tem que garantir dignidade às pessoas. As pessoas, elas, obviamente, têm os seus deveres, mas têm os seus direitos. E o problema é que quando você só quer exigir deveres do povo e não dá direitos, cara, você está criando um buraco negro onde vai sair dali um monte de coisa que, obviamente, você vai querer depois dizer, ah, não, mas isso é um absurdo. Mas você criou. Você criou. Inclusive, eu queria citar aqui, já que a gente falou do Titanic, eu concordo, também tem a música Minha Alma, do Rapa, né? Que diz o seguinte: as grades dos condomínios são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que está nessa prisão. Então, é exatamente isso. Para que são essas grades? Essas grades, elas... Por que a gente cria barreiras? Como você vê essas eleições que aconteceram e o que você pensa sobre as eleições assim de 2022? O que você tem para falar sobre esse contexto de eleição, cara? Olha, eu acho que a direita, não é? E aí eu quero fazer uma pontuação que eu venho fazendo já há algum tempo, de nós nos desfazermos de algumas nomenclaturas que nos foram impostas pela própria direita, como essa falácia do centro e do centrão. Cara, na política não existe muro para você ficar em cima. Ou você é de esquerda ou você é de direita. Pega como votou o Centrão e o Centro em relação à reforma trabalhista. Votaram todos eles contra a classe trabalhadora. Isso dá a conotação e os identificam como pessoas e como partidos de direita. Em relação à reforma da Previdência, todos eles votaram contra a classe trabalhadora. Então não existe centro, não existe centrão. São todos direita. Existe esquerda, existe direita. É importante a gente fazer essa pontuação. A direita veio se reorganizar através do DEM. Acho que o DEM é o partido que está tentando trazer para si essa responsabilidade de reorganizar a direita brasileira, já que o PSDB sofreu muito, né? Sofreu muitas baixas dos seus grandes quadros. O PMDB tirou o P, né, ficou com o MDB depois dos casos de corrupção aqui no Rio de Janeiro, a prisão de alguns dos seus grandes quadros. Então eu percebo que o DEM, através do Rodrigo Maia, tem sido o partido de direita que se colocou e se projetou como esse que vai protagonizar a reorganização da direita brasileira. Isso para mim é fato. Você tem a questão do Ciro Gomes, né, que muitos acham que ele é de direita, o Ciro Gomes, que eu chamo do bezerro de ouro, né, esses bezerros de ouro que a mídia tentou apresentar para a sociedade, né, e muitos caíram, né, na construção de alguns bezerros de ouro, e a mídia continua tentando apresentar, né, a direita está tentando achar um candidato competitivo para 2022, e nesse processo eles estão fazendo de tudo para invisibilizar o ex-presidente Lula, que é a quem eles temem, é quem amedronta a direita, né? Pela gestão que ele fez, por ter saído com 89% de aprovação. Lula é o nosso grande líder, as pessoas gostando dele ou não. Lula é aquele que põe medo nas elites. Lula é aquele que põe medo no governo estadunidense. Lula é aquele que põe medo em todas as forças conservadoras aqui, pela magnífica gestão que ele fez, né? O PT não caiu pelos erros, o PT caiu pelos acertos. Eu tenho várias críticas, embora seja do PT, ao próprio partido, e faço isso internamente. Acho que cometemos alguns equívocos, mas fomos bastante assertivos na gestão. Então, eu acho que 2022 tem muita coisa para rolar, né, ainda, mas eu acho que a esquerda ela precisa se organizar, se reorganizar, e o que deve prevalecer nessa reorganização da esquerda brasileira não é a construção de um nome, né? Não, nós temos que construir um nome que vai liderar a esquerda. Eu acho que é um programa que deve fazer a unidade da esquerda, que deve construir, né, a unidade de esquerda aqui no Brasil, né? Eu acho que é um programa. E esse programa tem que estar inserido nele as pautas que favorecem a classe trabalhadora. E dentre elas tem que estar lá a revogação do teto de gasto, a revogação da reforma trabalhista, a revogação dessa ação criminosa, né, que foi praticada pelo Congresso Nacional, que é a reforma da Previdência, a defesa da soberania nacional. Então, esse programa tem que estar inserido nele essas pautas que favorecem a classe trabalhadora, e é através desse programa que a gente tem que buscar a unidade da esquerda
para que nós possamos vencer o conservadorismo, vencer o fascismo. Vencer o fascismo acho que é um pouco exagerado, que fascismo se vence nas ruas, se vence com luta, se vence com muito sangue, lágrimas, suor e muita porrada nos fascistas, não é nas urnas, mas pelo menos vencer o avanço do conservadorismo no Brasil e da extrema-direita nas urnas em 2022. Então acho que o que a esquerda tem que se debruçar nisso é na construção de um programa, e esse programa ser o fator determinante da unidade da esquerda para 22. Eu tenho algumas coisas para acrescentar referente a esse detalhe, porque o que o André... Assim, galera, de todo esse recado que o André tá dando, eu quero dizer uma coisa que eu tô pegando para mim, tá? Porque aquela parada, a gente aprende nas trocas de ideias também. Na verdade, é uma coisa muito importante. Eu tenho os livros, eu tenho meu embasamento, eu tenho 38 anos de vida, eu tenho meu estudo, minha vivência, mas é aquela parada, é nessa troca de ideias que a gente aprende. E uma das coisas que o André está mostrando aqui, que eu quero valorizar muito, é justamente esse negócio do apoio, galera. Esse negócio do afeto, de você ajudar um ao outro, de você tentar entender as dificuldades e lutar contra isso. Porque, como o André falou, eu vou pegar aqui na prática. A minha profissão está acabando, só para vocês saberem. Quais são as duas áreas que eu tinha paixão de trabalhar e eu tenho vitórias no Supremo Tribunal Federal, no Tribunal Superior do Trabalho e no Superior Tribunal de Justiça. Nas três, no que a gente chama de tríplice coroa das Cortes Superiores Brasileiras. Direito previdenciário e direito trabalhista. Deixaram passar uma lei de terceirização que o Lula mandou arquivar, só que o pessoal reabriu. Aprovaram uma deforma trabalhista que destruiu a situação de trabalho brasileira e uma reforma previdenciária que só quando essa galera classe média começar a se aposentar é que vai ver a besteira que aconteceu. Porque, gente, olha só, tinha gente desistindo de viver no Chile por conta desse estilo de previdência. Gente, o pessoal, você não querer viver porque não tem dinheiro, cara... Isso é o fim, sabe? Isso é o fim.